Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos elevar os pensamentos até Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação. Obrigada, Pai amado, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Obrigada, meu Deus, pelas oportunidades diárias de repararmos os nossos erros, de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos, de caminharmos em Sua direção um pouquinho mais. Perdoa, Pai querido, as nossas fraquezas, as nossas más tendências, os tropeços e deslizes. Dá-nos, Pai amado, disciplina, humildade e sabedoria para nos corrigirmos, para voltarmos ao caminho reto. Pai querido, livra-nos de todo mal e de toda má influência. Permita, meu Deus, que os nossos amigos espirituais possam vir em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, para que nesta noite tenhamos uma compreensão mais ampla das Tuas leis e da Sua verdade. Obrigada, Pai, por tudo. Por favor, nos abençoe, ilumine e proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho de reencarnação. A reencarnação é a volta do espírito à vida corporal, né? Em um novo corpo físico. Então vejam que a lei da reencarnação já foi ali, de alguma maneira, dita por Jesus, né? Quando ele disse assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nascer de novo como? Né? Então veja que naquela passagem com Nicodemos, Jesus explica para ele mais ou menos, e mesmo assim ele não compreendeu muito bem, né? Mas o fato é que todos nós temos esta oportunidade de renascer, né? Qual é a necessidade da encarnação? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio das ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou, né? O desempenho dessas atitudes ajuda no desenvolvimento da inteligência. E Vitor Hugo vem nos dizer assim: a reencarnação é o mais nobre processo educativo de que dispõe a humanidade, representando a justiça divina, né? E aí a pergunta que se faz: é a encarnação uma punição? Não. Sim ou não? Não. Não. Muito bem. Não. Isso mesmo. Não é uma punição, né? A encarnação não é uma punição, ela é uma bênção, né? É uma oportunidade bendita de reparação, de recomeço, de regeneração,
de desenvolvimento, de aprimoramento, de reconciliação, de aperfeiçoamento. Então, não é uma punição, é a oportunidade que a criatura tem de evoluir. Não é mesmo? É impossível chegar à perfeição em uma única vida. Não é? E esta é a nossa destinação, chegar à perfeição. Como chegar à perfeição em apenas 70, 80, 90 anos? Não dá, não é mesmo? É impossível chegar ao patamar de Jesus em apenas esses anos aí. É impossível, não é? Então veja que no Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís nos explica o seguinte: a encarnação é uma tarefa que Deus impôs aos espíritos no início de suas vidas, como primeira prova do uso do livre-arbítrio. Então veja aí, início de suas vidas. Então veja aí, não é no início da vida do espírito quando sai das mãos do Criador. Porque quando saímos das mãos do Criador, nós habitamos o reino mineral. Depois passamos para o reino vegetal, depois para o reino animal e depois ao reino hominal, onde nós estamos, e depois ao reino angelical. Então veja, é quando a criatura chegou no reino hominal, né? Deus dá essa tarefa, que é a reencarnação, para que ele faça uso do seu livre-arbítrio de maneira correta. Porque o Pai nos cria simples e ignorantes. Não cria ninguém mais nem menos que o outro, são todos iguais, não é? E aí dá uma tarefa para nós, para que exercendo o nosso livre-arbítrio a gente vá se desenvolvendo. Porque Deus não criou ninguém perfeito. Ele quer que nós tenhamos o mérito do nosso desenvolvimento, da nossa perfeição, não é? E aí São Luís continua dizendo: aqueles que cumprem sua tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. E aqueles que, ao contrário, fazem mau uso do livre-arbítrio, retardam o seu adiantamento e, pela sua teimosia e rebeldia, prolongam a necessidade de novas encarnações. Né? Então, é assim que, para a percepção de um espírito imperfeito, ele vai entender a reencarnação como sendo um castigo, né? Mas na realidade não é. É uma oportunidade, é uma bênção, né? O Pai, na sua misericórdia infinita, nos dá infinitas oportunidades de repararmos as faltas, de nos reconciliarmos com os desafetos, não é? De transformarmos ódio em amor, não é mesmo? Através do perdão, da reconciliação, não é mesmo? Isso é maravilhoso. Então isso não é castigo, é bênção. Vamos pegar, por exemplo, um aluno. Um aluno
O estudante, ele quer o quê? Ele quer tirar um diploma, não é mesmo? E ele vai ter que passar por várias séries. Primeira série, segunda série, terceira série, por várias séries, não é? Até que ele atinja o seu objetivo, que é pegar o seu diploma. Pois bem, o estudante que é aplicado, que é disciplinado, ele abrevia o seu caminho e nele ele vai encontrar menos dificuldades, menos obstáculos, não é mesmo? Porém, aquele aluno que é preguiçoso, que é negligente, que é indisciplinado, né? Esse daí acaba não aprendendo as lições daquela série e aí é reprovado, né? O fato é que este aluno que foi reprovado, tendo que repetir aquela série por não ter aprendido as disciplinas escolares, ele não está sendo castigado, não é mesmo? Ele está tendo o quê? Uma nova oportunidade de aprender as lições que não conseguiu aprender. Então isso não é castigo, não é mesmo? Isso é bênção, não é mesmo? É oportunidade de crescer, é a oportunidade de refazer o caminho que você não soube percorrer corretamente. Então o Pai permite que você retorne. Então o aluno não passou de ano, não, porque não aprendeu as lições. Então ele volta e refaz aquela série escolar para aprender as lições que ainda não conseguiu aprender. É simples assim, isso não é castigo, isso é educação, né? É educação. Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, ele diz o seguinte: a reencarnação é uma exigência do nosso atraso evolutivo, né? Como a semeadura da semente na terra é uma exigência básica da germinação e do seu crescimento. Assim, nascimento e morte são fenômenos naturais da vida que não devemos confundir com desgraça ou castigo. Não é desgraça nem é castigo renascer. É bênção, é oportunidade de regeneração. É uma nova chance, exatamente, né? E André Luiz vem e arremata dizendo assim: temos necessidade da luta que corrige, que renova, que restaura, que aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Isso está em Os Missionários da Luz, não é mesmo? Então, é preciso renascer. É preciso renascer. E é esta a lei comum do destino humano. Leon Denis, o nosso poeta do Espiritismo, ele nos diz o seguinte: o grande princípio espiritualista da reencarnação é o único que explica o mistério do ser e do seu destino. Né? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. A alma vem de Deus, criada por amor, criada para amar. É uma partícula da essência divina projetada no mundo material. A alma contém, no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, a adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? Aí está, né? Impossível.
A vida é curta e longa está, e longe está a perfeição. Então a vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa única vida, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos de sabedoria, de santidade, de gênio. Impossível, né? Para realizar os seus fins, tem a alma de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações no fim de milhares de séculos que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. E é assim que se dá com a alma humana. É preciso ser lapidado através das reencarnações. E Leon Denis continua: o objetivo da evolução, a razão da vida, não é a felicidade terrestre, mas sim o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço e de todas as alternativas de alegria e de dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Essa pérola de Leon Denis está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então vejam só, nós precisamos de experiências, não é? Para desenvolvermos o nosso intelecto. Não é fato? Precisamos das experiências para desenvolver o nosso lado da nossa moral, não é? Os nossos sentimentos precisam ser aprimorados, não é fato? E quem vai nos dar isso são as experiências que tivermos em cada reencarnação. Se nós não tivéssemos esta bênção, iríamos ficar como um selvagem, porque não conseguiríamos desenvolver. Nenhuma vida só não dá. Então, estaríamos até hoje num estado primitivo. Só que a nossa destinação é a perfeição. Então, Pai, na sua infinita sabedoria, nos dá a oportunidade da reencarnação, né? Que faz com que a gente desenvolva o nosso lado moral e o nosso lado intelectual. Não é mesmo? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fez a seguinte pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os mentores espirituais responderam: chegar à perfeição, passando por todas as vicissitudes da existência corpórea. Aí, nós precisamos da reencarnação, né? Ela é necessária para nós chegarmos à perfeição. Não é? Dizem que nós já vivemos 40.000 encarnações. E estamos nesse estágio que estamos. Né? Eu penso, né, não é mesmo? Eu penso que nós vamos precisar de muito mais do que mais 40.000 encarnações para chegarmos ao patamar de Jesus, né? Como dizia um senhor, um excelente palestrante, o seu José, estamos a anos-luz
de distância da perfeição ainda, infelizmente, né? Infelizmente, mas é isso. Então veja como a nossa evolução, ela é lenta, é diminuta, né? A gente evolui, olha, uma vírgula em cada existência, não é mesmo? Isso quando a criatura não fica estacionada. Ela vem e ela não evolui. Do jeito que ela chega, ela parte lá com seus 90 anos ou mais, do mesmo jeitinho que ela chegou no berço. Ela não mudou uma vírgula. Do jeito que vem, ela volta. Olha só, né? É triste. É triste por quê? Porque quando chega na espiritualidade, a criatura toma consciência do tempo que ela perdeu. Puxa, eu fiquei lá 90 anos e eu não consegui aprender nada, eu não evoluí nada, né? Aí vem aquela frustração, né? Aquela sensação desagradável de tempo perdido. Porque aí tem que esperar o tempo certo, programar tudo de novo, esperar a sua vez, né? Para reencarnar. Né? Então é muito lento mesmo o nosso progresso, infelizmente. Né? Porque o mundo de César, o mundo material, ele nos seduz. E a gente começa a dar maior importância às coisas mundanas do que às coisas da alma. Né? Os interesses mudam, a gente põe o nosso foco só nas coisas, não é? Nos ganhos materiais, e o lado espiritual fica esquecido. Não é um fato? Infelizmente, por isso Jesus disse que o mundo de César seduz, e seduz mesmo. Então, dessa maneira, o que nós chegamos aqui à conclusão é de que a encarnação não é mesmo um castigo, é uma bênção, não é mesmo? É uma bênção de Deus, né? E para então nós fecharmos essa nossa conversa a respeito da reencarnação, nós vamos buscar uma mensagem de Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que tem o título Na Esfera do Reajuste. E diz assim: com a reencarnação, retificamos os erros e pagamos os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. Falhas do passado procuram o nosso espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-nos reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Que assim seja. Muita paz a todos.